Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente traz tudo que de mais importante aconteceu neste dia 1º de maio de 2025, quinta-feira, Dia do Trabalhador no noticiário do Internacional, Dia do Trabalhador com muito trabalho no CT Parque Gigante, e o técnico Roger Machado está recebendo um grande reforço, sim, reforço para o técnico do Internacional. A gente vai falar também sobre as punições da Conmebol que foram ameaçadas ao lado do Colorado, e também milhões que o Inter já recebeu e ainda está recebendo e que vem do futebol europeu. E além disso, falando em Europa, a reunião com Vitão. Ele vai sair ou ele vai ficar? Eu te conto tudo isso nesse conteúdo. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então vai na manha para jogar com responsabilidade. E lá na KTO, que é a melhor casa de apostas esportivas do país, é a minha, pode ser a sua, é na KTO que tu encontra as melhores odds para brincar e se divertir por lá, tá certo, gente? E também quero falar aqui de ativo. Ativo é você na ativa sempre. Eu não vivo sem meu ativo, não só para não falhar na hora H com o teu parceiro ou a tua parceira. Tem também o ativo FEM para você, mulher, que tá me acompanhando aqui. Ele é para hora H, para tu não falhar. Cara, ele vai te ajudar bastante naquele tete a tete com teu parceiro, tua parceira, mas também para te manter ativado no teu dia a dia, tá? Para tirar aquele cansaço do corpo no dia a dia, estar ativo, com vontade, vai de ativo, ativa você na ativa sempre, pede o desconto, diz que veio aqui pelo canal Lucas Dias Repórter, tem o contato na tela, mas tem também um link sigiloso de WhatsApp que está na descrição e no primeiro comentário fixado desse conteúdo. Nesse link tu vai ser redirecionado para uma conversa de WhatsApp totalmente sigilosa, nenhum tipo de contraindicação tem o ativo, tá? A entrega também, assim como a conversa com o pessoal do ativo, é sigilosa, pede um descontinho aqui pelo canal que tu vai garantir lá no ativo, tá? Gente, vamos lá, o Inter treinou hoje no CT Parque Gigante com portões fechados e o técnico Roger Machado, que vem perdendo alguns atletas por lesão, ganhou uma grande notícia do Dia do Internacional. Mas só pra gente lembrar aqui, tá? Quem é que tá fora da sequência que o Inter tem aí entre Brasileirão e Libertadores? O Roger não tem o Vitinho, que vai passar por uma cirurgia na mão, teve uma lesão no dedo no último jogo, a gente trouxe a informação ontem à noite aqui no canal. O Roger não tem também o Borré, que teve uma lesão no adutor da coxa. O Luca, que está numa fase de retreinamento, também uma lesão muscular. O Ricardo Matias, que está se recuperando de uma entorse no joelho. O Diego Rosa, que já está numa transição assim como o Luca, a gente mostrou ontem aqui no canal, eu estava no treino ontem, o Diego Rosa está se recuperando de uma lesão no adutor da coxa. O Rocher, que teve uma cirurgia na mão, nem para o campo foi ainda. O Mercado, que está num período ainda de retreinamento, fisioterapia, teve uma cirurgia no joelho ano passado. O Bruno Gomes, que desfalcou o Inter desde o início do ano, no primeiro jogo, na estreia, ele teve uma lesão no joelho e teve que passar por uma cirurgia. E o Luca Drummond, que assim como todos esses, o Bruno Gomes e o Mercado, também fez uma cirurgia no joelho na reta final do ano passado. Todos esses são desfalques certos para essa sequência do Inter. Mas um grande reforço está chegando para Roger, porque hoje Carboneiro participou da atividade normalmente no CT Parque Gigante, ele que está se recuperando desde o jogo contra o Fortaleza, que foi lá no Castelão, no Ceará, uma lesão grau 2 na posterior da coxa esquerda, naquele empate sem gols que foi no dia 13 de abril, então tem aí pelo menos 2-3 semanas que o Carboneiro está no departamento médico. Ele já estava fazendo alguns trabalhos no campo de força com a preparação física do Inter e hoje treinou normalmente com o restante do grupo com bola. Deve ser uma novidade contra o Corinthians, pelo menos na lista de relacionados. Se ele vai começar ou não é outra história, mas está voltando o colombiano Johan Carboneiro para ser uma opção para o técnico Roger Machado. Tentando desenhar esse Inter que deve encarar o Corinthians agora com o time todo titular, né? Teve jogadores sendo poupados contra o Juventude, contra o Maracanã na Copa do Brasil. O Inter deve ter Antony, Aguirre na direita, Vitão e Vitor Gabriel à zaga e o Bernabé na lateral esquerda. Fernando, primeiro volante, o Bruno Henrique como um segundo homem. O Thiago Maia foi bem no último jogo, o Bruno Henrique não dá numa fase muito boa. Então não vou descartar, quem sabe aparecer ali uma novidade, um Thiago Maia da vida na segunda posição ali de meio de campo ao lado do Fernando. Alan Patrick centralizado, Tabata de um lado, Wesley do outro e o Ener Valencia sendo mantido no comando de ataque, mas o Carboneiro tá voltando. Quem sabe já volta como titular? Vamos ver o que vai ser dos treinamentos ainda.
O Inter ainda treina amanhã e viaja para São Paulo para o jogo de sábado, 18h30, contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena, em São Paulo. Bom, uma informação não tão positiva é de que o Inter já está na alçada de mira aí da Conmebol, porque a Conmebol está aplicando algumas punições no início das suas competições em 2025, e o Inter se envolveu em algumas dessas polêmicas e teve aquele aviso da Conmebol para não tomar uma punição mais forte, tá? Nessa quarta, na última quarta ontem, a Conmebol enviou um comunicado informando a abertura do expediente disciplinar contra os clubes que infringirem algumas regras na Libertadores e na Copa Sul-Americana. O caso mais grave até aqui foi de um torcedor do Nacional num jogo contra o Inter, inclusive no Beira-Rio, em que o torcedor chegou a ser preso em flagrante aqui em Porto Alegre, já foi solto, já foi liberado, mas porque ele estava cometendo um ato de racismo contra a torcida do Internacional. O Inter vai ser julgado pelo tribunal por duas situações, tá? A primeira foi na estreia contra o Bahia, o empate 1-1 lá na Fonte Nova, que é o atraso que o Inter teve para o recomeço da partida. No horário certo da volta do intervalo para o início do segundo tempo, os jogadores do Inter não estavam no gramado. O Inter levou ali 2-3 minutos para retornar. O Inter e o técnico Roger Machado, que é o responsável pela equipe, já levaram advertência em relação a isso, tá? Mas se tiver alguma repetição dessa questão, a multa é de $20 mil, tá? Para o clube e $15 mil para o técnico do Internacional. Caso esse atraso não seja como foi com o Inter contra o Bahia, do intervalo para a volta das equipes ao gramado, se for antes do início da partida, retardando o início do confronto, vai ser de $50 mil para o clube e $50 mil para o técnico. A Conmebol julga como mais grave se for antes, porque vai retardar o início da partida. O outro incidente, no empate em 3-3 contra o Nacional no Beira-Rio. A Conmebol entrega coletes para que os jogadores realizem o aquecimento no gramado. Todos os jogadores usam coletes da Conmebol, titulares de uma cor, reservas de outra, e os reservas seguem com aquele colete para ficarem no banco. Caso tenha algum problema no uso, o atleta, eu já vi o Inter tomar multa, tá? Em 2023, inclusive eu tive uma conversa com o presidente sobre, o presidente disse, cara, eu sempre entro no vestiário e lembro, fica com a M do colete para não tomar multa. Só que acaba acontecendo, a gente sabe, é natural às vezes. Eu acho até uma regra bem boba da Conmebol, tá? O que acontece? Se os jogadores não estiverem utilizando da forma mais adequada o colete, a multa é de pelo menos $5 mil. Para quem pergunta, o caso de racismo contra a torcida do Inter, tá? De um torcedor do Nacional, de Montevidéu, uruguaio, que, como eu disse, foi preso em flagrante. Essas, não vou nem chamar de provocações, né? Esse crime realizado por um torcedor do Nacional, ele resulta numa multa de pelo menos $100 mil para o Nacional de Montevidéu. Está determinado no artigo 15, tá? Do Código Disciplinar da Conmebol, que é considerado uma circunstância agravante. Então, vamos ver se vai ser mantido isso e o Nacional vai pagar, porque a gente sabe que isso não pode mais acontecer. Bom, indo para outros temas, tá? Mercado de transferências, a situação do Vitão, tá? Porque tem uma informação importante que foi trazida pelo meu parceiro Lucas Colar no Voz do Gigante, no seu canal lá no YouTube, aqui no YouTube, aliás, de que os representantes do Vitão se reuniram numa churrascaria de Porto Alegre recentemente com representantes do Osasuna da Espanha, que é o clube que a gente trouxe, que foi o último interessado a aparecer aí pelo Vitão. Foi uma reunião para apresentar o projeto do clube para os representantes do Vitão, para eles passarem para o zagueiro também, e aí, quem sabe, chegar uma oferta ou esse repasse de informações, pelo menos, até o Internacional. O que eu posso dizer para vocês que eu sei, tá? Eu ouvi de pessoas do Inter e também do entorno do Vitão de que a ideia dele era ir para um clube maior na Europa, mas ainda assim, de que eles não acreditam que o Osasuna vai chegar no valor que o Inter quer. Para quem não lembra, o Vitão foi vendido para o Real Betis da Espanha no ano passado, a negociação melou por conta do fair play financeiro, ele teve que ser devolvido, estava ali na sala de embarque de Guarulhos para ir para Sevilha e assinar com o Betis, acabou voltando para o Inter por conta disso, tá? Tá aí desde então, ninguém duvida aqui do profissionalismo do Vitão, que ele queira estar aqui, nada disso, tá? Só para que fique claro. Mas a gente sabe que é um sonho do jogador ir para a Europa, voltar nesse caso, né? Porque ele saiu do Palmeiras para ir para a Europa para jogar na Ucrânia no Shakhtar Donetsk. Mas o que eu sei é que pessoas do entorno do Vitão e do Inter não acreditam que o Osasuna vai pagar o valor que o Inter quer.
Ele foi, como eu disse, vendido para o Betis por 10 milhões de euros no ano passado. O Inter acredita que nesse ano que passou, ele se valorizou. Então seria pelo menos 15 milhões de euros. Já se acredita que é difícil o Osasuna pagar 10, quem dirá 15. Mas o Osasuna é um interessado que fez esse contato, apresentou o seu projeto, a sua proposta, e vamos ver o que vai ser disso, se eles vão chegar com a proposta oficial, papel timbrado na mesa, qual seria o valor. Vale lembrar que o Inter tem 80% do passe do Vitão, dos direitos econômicos do jogador de 25 anos, que sim, o Inter projeta uma venda do Vitão, se não na janela do meio do ano, se não aparecer nada muito atrativo no final dessa temporada. E falando em Europa, o Inter está muito atento porque alguns milhões estão entrando e podendo entrar ainda nos próximos dias nos cofres do Inter. Eu tô falando do Johnny, eu já trouxe a informação aqui que o jogador formado pela base do Internacional, que tá no Real Betis, renovou o contrato no início do ano, agora vai até 2030, tem uma preferência de compra do Tottenham da Inglaterra, o Inter tá atento porque tem 20% em cima de uma plusvalia, ou seja, 20% da diferença do que ele foi vendido pelo Inter porque ele vai ser revendido na Europa. O Inter vendeu ele por 6 milhões de euros fixos, então o valor é esse, tá? Só que tiveram mais 2 milhões ali, que dão 8 milhões de euros, mais 2 milhões de bonificações, mas o valor fixo é o que conta. Então, se o Betis vender ele por 36 milhões, o Inter tem 20% de 30 milhões de euros, que é a diferença do que ele foi vendido pelo Inter, 6 milhões de euros, porque ele foi revendido pelo Betis, 36 milhões. Mas o ponto é, o Internacional está conseguindo colocar dentro do clube, dentro dos cofres do clube, alguns valores, dessas metas que o Johnny está atingindo por lá, tá? Hoje o Johnny esteve em campo, jogou muito bem mais uma vez, eu vi o jogo aqui em casa, na vitória do Real Betis por 2-1 contra a Fiorentina, jogo de ida da semifinal da Conference League. Tem a Champions, tem a Europa League e tem a Conference League. O Betis ganhou, abriu vantagem, deve confirmar uma classificação semana que vem lá na Itália, e o Chelsea ganhou fora de casa de um time da Suécia, que eu não vou me arriscar a falar o nome, mas é Djurgården. O Chelsea ganhou fora de casa por 4-1. A tendência é que a final seja Chelsea e Real Betis, que está voando lá na Europa. E o Betis, inclusive, está brigando por vaga na Champions League do ano que vem, tá? Só que o que acontece? O Inter vai ganhar caso o Johnny... vamos lá. O Inter pode pegar mais 750 mil euros. A gente está falando de 4 milhões e 800 mil reais por aí, tá? Por quê? O que acontece? Caso o Johnny classifique para a Champions League, o Inter vai ganhar nas metas mais 500 mil euros, 3 milhões e 200 mil reais. Eu tenho tudo isso de valores aqui anotados de uma conversa que eu tive com uma pessoa do Inter, tá? Inclusive eu estava falando agora há pouco com ela antes de gravar esse vídeo e por isso esse conteúdo entrou aqui. E ela me confirmou até uma informação que veio lá em GZH e que a gente confirmou e está trazendo aqui, tá? Se o Betis for campeão da Conference League, que tá para chegar na final, o Inter ganha 250 mil euros extras, sem ser naqueles 2 milhões que estavam no valor total da contratação dele pelo Real Betis, ou seja, 1 milhão e 600 mil reais. O outro bônus é de 500 mil euros, 3 milhões e 200 mil reais, caso o Betis se classifique para a Champions. O Betis está em sexto lugar com 54 pontos, numa disputa com o Villarreal, que é o quinto e tem 55, tá? Então o Betis está nessa briga. Desde que o Johnny chegou lá, o Inter já ganhou 250 mil euros, 1 milhão e 600 mil reais pela vaga conquistada pelo Betis para a Conferência desse ano, e mais 250 mil euros, mais 1 milhão e 600, o Inter vai ganhar caso ele atinja 10 jogos oficiais pela seleção dos Estados Unidos. Ele já tem 7, o Pochettino é o técnico da seleção estadunidense. Então o Inter tá ganhando uma grana importante, tá? O Inter tá ganhando uma grana importante, pode pegar aí pelo menos mais 3 milhões e 200, 3 milhões e 200. Se o Betis bater campeão, mais 1,600. 13,200 se forem para Champions. Cara, a gente tá falando aí de 5 milhões de reais que o Inter pode ganhar. 5 milhões de reais aí com o Johnny ainda. Deixa o teu comentário aqui, não te esquece de te inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho das notificações, tá certo? Beijão, um abraço e até a próxima.